Olá pessoal, eu me chamo Carla Pereira, sou pedagoga, atualmente trabalho como professora de educação infantil e ensino fundamental pelo município de Belém. Estou aqui, eu criei esse canal para estar divulgando o meu mais recente trabalho, que foi a publicação de um livro pela editora Flor de Maria, que tem como título As Bases dos Estudos Espíritas em Allan Kardec. Bem, ele é um livro voltado para o público espírita e simpatizantes, e ele foi publicado agora no ano de 2020, no mês de julho, tá? Mas esse trabalho ele começou há um certo tempo. Eu comecei a escrever esse livro no início do ano, mas o estudo, as análises para que chegasse ao trabalho final desse livro, dessa obra, ela iniciou, na verdade, em 2010. No ano de 2010, eu fui convidada por alguns amigos espíritas em plataformas virtuais, nas redes sociais, a fazer parte de alguns grupos de estudos da doutrina espírita, né, na internet, né? Então lá, quando eu comecei a fazer parte desses estudos, eu encontrei várias pessoas de vários estados brasileiros e inclusive pessoas de grande renome dentro do movimento espírita. E a partir daí, quando eu comecei a estudar alguns temas bastante relevantes que estavam sendo bastante amplamente debatidos e discutidos nesses grupos, eu me deparei com um tema que dava mais ênfase, que era justamente os romances espíritas. Eu creio que a grande maioria do público que gosta bastante de ler, que mesmo que não seja espírita, ele já um dia consumiu esse tipo de literatura espírita, seja através de um amigo, de um familiar ou de algum conhecido que indicou. A gente sempre, durante a nossa vida, a gente acaba tendo contato com esses livros, né? Que é através esses livros que eu falo da psicografia, são os livros mediúnicos, ele é um intermediário entre o mundo material e o plano espiritual, né? Vem um espírito, ele acaba psicografando as mensagens que esse espírito encaminha no mundo espiritual. Então, assim, durante a minha vida, eu consumi bastante esse tipo de literatura, e a grande questão que estava sendo discutido nesses grupos era que esse tipo de literatura mediúnica, psicografada, não estava em consonância com os trabalhos realizados pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, né? Existe uma diferença entre as obras mediúnicas psicografadas atuais do trabalho que o codificador da doutrina espírita realizou. Ou seja, alguns temas que ele trouxe com as obras básicas espíritas, eles estavam discordando desses temas, estavam sendo tratados de uma outra maneira, de uma outra forma, que não tem a ver com as bases doutrinárias deixadas por Kardec, né? Então, assim, Allan Kardec, ele foi o codificador da doutrina espírita no século XIX, na França, quando ele entrou em contato com vários fenômenos mediúnicos que estavam acontecendo na época. Ele resolveu estudar. Kardec era um professor, um renomado professor, que já existia, ele já tinha publicado vários livros dentro da área dele, que é a educação, que ele é pedagogo. E quando ele começou a ter contato com os fenômenos mediúnicos, com os fenômenos espíritas, ele resolveu estudar, né? Então, quando ele resolveu estudar, ele foi uma pessoa muito criteriosa nesse estudo. Ele, como um grande pesquisador, uma pessoa que entendia sobre a pesquisa, sobre o método científico, ele resolveu observar, resolveu estudar, e ele utilizou um método para que pudesse chegar às conclusões do trabalho, e daí que surgiu as obras básicas do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Céu e Inferno.
que são as 5 obras básicas, mas Kardec não deixou somente essas 5, a gente chama as obras básicas da doutrina espírita, porque é necessário que para que você entenda o que é a doutrina espírita, para que você entenda o que é o mundo espiritual, quais são as leis que regem o mundo material e o mundo físico, dentro desse entendimento dos espíritos superiores, é necessário que você tenha conhecimento dessas 5 obras básicas. Mas Kardec não só deixou essas obras básicas, ele escreveu outros livros, ele criou a Revue Espírita, que é a revista espírita, que foi uma espécie de laboratório aonde ele viajava por várias cidades na França, no interior da França, recolhendo opiniões das pessoas que estavam dentro do movimento espírita que estava surgindo naquele momento, sobre esse trabalho dos fenômenos mediúnicos. Então, tudo aquilo que ele estudava, tudo aquilo que ele analisava, ele publicava nessa revista espírita. Então, se eu não me engano, são 23 obras que Kardec deixou quando esteve encarnado, esteve aqui no plano material. Kardec, como ele foi esse grande estudioso, essa pessoa que muito se preocupou em poder estudar, em poder observar, em poder experimentar, ver de que forma ele pudesse fazer esse trabalho, essa análise. Então, o trabalho dele foi um trabalho criterioso e surgiu daí no dia 18 de abril de 1857, na França, em Paris, ele foi publicado o Livro dos Espíritos. Então, existe, quando você fala em doutrina espírita, você fala nas bases do espiritismo que foi construído através do codificador Allan Kardec, tá? Então, existem muitas literaturas que existem no mercado que se dizem espíritas, que se dizem falar do espiritismo, mas que, na verdade, muitas dessas obras, elas não estão em consonância com o trabalho que o Kardec, que o codificador deixou. Então, as pessoas, elas geralmente, elas acham que entendem do espiritismo e muitas vezes esse tipo de obra, eles acabam levando informações sobre o mundo espiritual que não são verdadeiras, eu posso dizer assim. Então, é importante o quê? Quando você conhece as bases da doutrina espírita, quando você conhece a obra da codificação, que são essas que eu acabei de citar, você entende o que é o mundo espiritual, quais são as leis que regem o plano físico, o plano material, o que é que o Kardec veio falando nesse trabalho. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento, dificilmente você vai ser enganado por qualquer tipo de trabalho, de obra que não esteja em consonância com a base doutrinária deixada por ele. Então, meu estudo ele foi baseado nisso aí, nessa diferença que existe desses trabalhos, porque existe uma grande variedade de livros, de obras que falam sobre o espiritismo, mas assim, são poucas as pessoas que ousam em realmente estudar a fundo sobre a doutrina espírita, mergulhar nesse trabalho que o Kardec fez. Então, o livro ele vem falando sobre o histórico do espiritismo, como foi que iniciou, como foi que Kardec teve contato com os fenômenos espíritas naquele momento na França, no século XIX. Kardec utilizou o método científico para realizar esse trabalho, então eu venho também falando sobre esse método científico e também venho explicando um pouco as obras básicas, um pouquinho de cada um, o que é o Livro dos Espíritos, o que é que ele vem falando, o Livro dos Médios, o Céu, o Inferno, Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse trabalho ele faz parte de uma coleção, As Bases dos Estudos Espíritas em Kardec, e que esse é o volume 1, e posteriormente estarei me aprofundando mais sobre esse assunto. Então, gente, esse canal ele foi criado para não só
estar apresentando a vocês esse primeiro trabalho, assim como outros trabalhos futuramente que estarei realizando. Não só dentro do tema espiritismo, mas como também sobre a educação, tá? Então, eu espero que vocês possam conhecer um pouco mais do meu trabalho, e o livro ele estará disponível nas livrarias de duas casas espíritas, na União Espírita Paraense e no Centro Espírita Ivon Costa, só que nós estamos ainda no período da pandemia, e essas casas espíritas estarão funcionando realmente a partir do mês de setembro agora de 2020, tá bom? E era isso, gente. Um beijo, abraço.